Gurizada, eu tô aqui com a Ana Luísa e a Ana Tereza e elas têm o podcast que se chama... Psicologia Sincera. Gente, olha isso, olha o nome desse podcast. Precisa dizer mais coisas? Não precisa dizer mais nada. É assim, ó, essas gurias, elas passam... A gente conversou. Por que que eu tô com essas informações? Porque a gente quase que fez um podcast antes desse aqui, só pra combinar essa gravação de hoje. E elas me falaram que elas passam... É quase como é quase não, é uma psicoeducação, porque elas trazem pessoas de outras áreas ali para discutir, para debater e trazer informações a respeito de conteúdos na psicologia. E, gente, o podcast, para vocês terem uma ideia, ele está crescendo o número de usuários que estão escutando os podcasts. E se a pessoa, se tu estiver escutando, se tu estiver acompanhando isso daqui no YouTube, tu tá vendo o vídeo de boas, bonitinho, bacana. Só que o podcast, somente podcast mesmo, é apenas o áudio. Então, é um conteúdo, é um formato de conteúdo que o pessoal geralmente acompanha, sei lá, na academia, no trânsito, no ônibus, tá limpando a casa, lavando a louça, tá escutando lá o seu podcast. Ou no momento de escutar o podcast, se é, tipo assim, uma rotina da pessoa, enquanto para mim seria parar e ler, parar e assistir um vídeo, por exemplo, uma aula, uma live, pessoal no podcast. Então eu tô aqui com as duas Anas, e, gente, show demais. Já quero agradecer vocês por aceitarem esse convite, por topar essa parceria aqui. Vai ser, assim, ó, esse papo, vocês se preparem, vocês que estão escutando aqui, acompanhando aqui, se preparem. Meu, a gente tava conversando aquele dia, quase que daria um segundo episódio do podcast, só naquele dia que a gente combinou a gravação. E aí vocês estavam me falando de que começaram não foi tão há pouco assim no podcast, mas como é que vocês já escutavam podcast antes? Já acompanhavam? Como é que era isso? Como é que vocês chegaram nessa parada do podcast? Então, eu comecei a ouvir podcast na pandemia. Antes da pandemia, se você me perguntasse assim, você ouve podcast, você tem interesse em ouvir? Eu falaria que não. Que eu ia falar, não gosto de ouvir, não tenho tempo. E durante a pandemia acabou que a gente teve mais tempo, né? De experimentar coisas novas. E aí uma prima minha me mandou um episódio falando, esse episódio é sua cara, você precisa ouvir. E eu nunca tinha ouvido podcast. E eu comecei a ouvir dessa podcast em específico, e depois eu fui descobrindo outros, que o Spotify começa a sugerir. E também calhou que quando eu comecei em marketing digital, na psicologia, eu descobri que tinha podcast sobre isso. E eu acho um conteúdo muito mais divertido de consumir do que consumir pelo próprio Instagram. Então aí, desde então, eu sempre ouço, eu sempre tô descobrindo podcast novo, de todos os temas, tanto da psicologia quanto pra eu ficar rindo, pra eu ficar leve. A Ana pegou essa parte, assim, da parceria, porque eu nunca tinha muito o costume de ouvir podcast, não. E ainda não tenho muito. O que eu acho que não é o ideal, porque a gente falava muito sobre isso, de, assim, conhecer sua arte, né, entre aspas, ou, enfim, consumir e conhecer o que você tá propondo para poder ter referências e tal. A Ana sempre ajudou muito nesse sentido, porque eu não tinha esse costume, não adotei, agora eu tô fazendo mais esse esforço, porque quando eu paro para ouvir alguma coisa, sei lá, no Spotify ou alguma plataforma de áudio, geralmente é música. Podcast não é o tipo de conteúdo que eu tenho esse costume, assim, de consumir. Só que a Ana até já tentou me mandar alguns, assim, me convencer. Quando eu escuto, eu gosto. Mas não é a primeira coisa, assim, que eu pesco pra me entreter. Só que, e é meio que quase que o pessoal, mas vocês estão gravando um podcast. A vida é essa. Eu quero perguntar o seguinte pra vocês. Como é que foi iniciar o podcast de vocês? Porque assim, ó, eu gravo o meu sozinho aqui, lógico, tenho essas parcerias aqui que eu faço com o pessoal, mas vocês, as duas Anas, olhar uma pra outra e dizer assim, bora lá, vamos fazer, vocês moram na mesma cidade, como é que foi toda essa função pra, ao invés de só escutar o podcast, começar a criar conteúdo a partir de um? Então, essa ideia surgiu muito da nossa necessidade de se divulgar enquanto psicólogas, né? A Ana Tereza se formou no meio do ano passado, de 2020, e eu me formei no início de 2021. A gente estava nesse início aí de carreira, assim, como que a gente se divulga? O que a gente pode fazer para as pessoas saberem que a gente existe, saberem com que a gente trabalha, qual é o nosso ponto de vista, o que a gente faz enquanto psicólogas, né? E, bom, a gente estava nessas conversas, somos amigas de faculdade desde o primeiro período, então a gente já conversava sobre divulgação, marketing digital, o que a gente faz, o que a gente não faz. E em uma dessas conversas, inclusive foi no dia 31 de dezembro de 2020, eu nunca vou esquecer, que a Ana Tereza foi na minha casa na véspera, né, de Ano Novo. A gente conversando sobre isso e, na verdade, a ideia veio
do meu namorado. E como uma brincadeira, né, Ana Teresa? A gente zoava assim, não, imagina como é que é e tal. As pessoas gostam de ouvir outras comentando da vida. A gente brincando em relação a coisa de fofoca, né? E eu me lembro de ter virado na hora e falado, se tivesse psicólogas falando da vida dos outros, eu ouviria. Seria um conteúdo que eu super gostaria de consumir. Exatamente. E aí todo mundo ali falou, pô, a gente também. E aí foi o meu namorado, na verdade, que falou, gente, por que vocês não fazem um podcast em que as pessoas mandam as histórias delas para vocês e vocês comentam, sendo que para quem escuta nosso podcast, esse é o nosso quadro principal, assim, que a gente chama de história de ouvintes. E é muito interessante pensar que começou dessa forma, assim, numa brincadeira, numa ideia, entre aspas, muito aleatória, sem nenhuma pretensão. E a Ana Teresa, como a maravilhosa pragmática do podcast, chegou no dia seguinte, dia 1º de janeiro, e falou, olha, eu não sei se você levou a sério quando ele falou isso, mas eu levei, bora. Foi literalmente isso. Que bateu numa época que eu já estava insatisfeita com a minha divulgação no Instagram. O Instagram tem todos os seus benefícios, pode trazer muita coisa boa, mas a forma de presença online que eu queria dar um conteúdo mais aprofundado, eu queria ter um tempo para conseguir expor mais a minha opinião, ter mais contato com as pessoas, e o Instagram já não estava mais fazendo tanto sentido para mim. E eu também já estava com o meu consultório começando a estabilizar, aí eu pensei comigo, pensei na proposta da Ana Luísa, eu falei, cara, eu acho que eu vou arriscar aí nessa nova rede social, que eu acho que vai ser algo diferente, aí eu testo, porque eu tava vendo que o Instagram não tava funcionando muito pra mim, e eu queria ter uma presença online, para as pessoas saberem que eu existo. E aí a Ana Luísa também era uma pessoa que tava falando sobre marketing digital na época, que várias amigas nossas, quando elas se formaram, muitas delas ficaram com vergonha de ir pro Instagram, muitas delas não se sentiram confortáveis se divulgando, e a Ana Luísa foi junto comigo, a gente, não, bora, vamos aparecer. Vamos se expor. E aí eu falei, não, vai ser a Ana Luísa, que a Ana Luísa já tá nessa vibe de se expor, de botar a opinião dela à tapa, então vamos lá. Isso, e uma coisa que foi muito legal, que eu acho que é um grande diferencial do nosso podcast, é que eu e a Ana Teresa temos abordagens diferentes dentro da psicologia, né? A Ana Teresa, ela seguiu a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e eu da Gestalt terapia. Então, não sei, algumas pessoas de fora podem olhar e pensar, nossa, que loucura, né? Assim, abordagens diferentes ali se encontrando. Mas pra gente foi justamente esse o diferencial interessante, da gente poder falar ali, né, psicoeducar, falar de vários temas. A gente já falou de família, a gente já falou de ansiedade, a gente já falou de, sei lá, relacionamento abusivo. E a gente sempre vai trazer as nossas visões ali, eu pautado na Gestalt terapia, a Ana Teresa pautado na TCC. Então, enfim, assim, muito a partir disso que quando a Ana Teresa veio com esse bora, o famoso bora, para eu falar o meu bora, a gente foi trocando e a gente foi vendo, cara, tem muito potencial pra gente fazer. E aí é isso, a gente sentou um dia numa reunião e montamos a nossa famosa persona, né? Pra gente começar a produzir. Caraca, teve até montagem de persona, olha, as gurias preparadíssimas. Isso é a Ana Teresa. Ana Teresa que já estava estudando muito marketing digital, eu não conhecia tanto, mas aprendi muito, inclusive, pela Ana Teresa fazendo o podcast, que ela trouxe essa coisa mais estruturada, assim, de vamos fazer, se a gente vai fazer direito. E aí foi aí que ela trouxe esses pitacos maravilhosos em relação à persona, quem que a gente quer atingir, qual é o nosso objetivo, e foi ótimo. Claro, dá um direcionamento, porque, assim, ó, o que tá acontecendo? Elas ficam só falando? Não, elas passam conteúdo, é um formato de conteúdo, gurizada. Então, é o que eu falo pra vocês, vai facilitar muito mais em qualquer formato de conteúdo, seja um post com foto no Insta, com vídeo, no Story, no feed, fora do Insta, sei lá, no YouTube, ou o podcast, ainda assim é conteúdo, e vai direcionar muito melhor a tua fala, a tua linguagem, a tua comunicação, ajuda tu saber o que tem que falar e o que não precisa falar. E isso facilita demais. E assim, ó, vocês já falando de conteúdo, eu achei muito legal que a Ana Teresa já chegou, ó, não quero enrolação não, quero relacionamento sério, bora? Vamos se comprometer com esse podcast aqui. É isso. Não, foi maravilhoso. Ela é muito assim mesmo. Meu, que massa. E isso que você falou, Rômulo, é assim, muito verdade, que é uma forma de conteúdo. Eu acho que quando as pessoas pensam em podcast, as pessoas acham que a gente literalmente abriu a câmera, deu um show, fechou a câmera e postamos. E as pessoas esquecem que
tem muitos podcasts que tem roteiro. Eu e a Ana Luísa, a gente gasta horas produzindo roteiros. Uhum. Quando a gente tem um convidado, a gente estuda o convidado antes de chamar ele para entender se aquela pessoa realmente vai saber transmitir o conteúdo, porque tem muita gente que sabe e não sabe transmitir. Uhum. Ou tem muita gente que não é tão especialista naquele assunto específico que a gente está precisando. E aí a gente precisa verificar isso antes de chamar alguém para fazer parceria. Então tem muito por trás. Tirando assim que atualmente a gente tem um editor de áudio, ele chegou agora na nossa equipe. E a gente descobriu que a gente fazia muita coisa errada. Uhum. E a gente, assim, coisas que a gente não tinha noção, que a gente precisava, assim, prestar atenção. Uhum. Totalmente. Mas é muito importante isso que você falou, Rômulo. Que até, mais uma vez, eu não tinha tanta noção na época, e a Ana Teresa trouxe muito isso, de a gente estabelecer isso tudo, né? Que a gente usa a palavra persona, mas assim, da gente poder estabelecer com quem que a gente tá falando, qual é o nosso objetivo, justamente, na verdade, é para facilitar, né? É para facilitar a nossa vida. Parece um trabalho a mais. E eu tinha muito essa visão na época, né? De, nossa, mas pra que a gente vai fazer isso? Não é só a gente pensar, o que a gente quer falar e falar. Só que foi muito importante a Ana Teresa ter batido nessa tecla, porque é isso. Hoje eu vejo o quanto que facilitou, o quanto que norteou. Porque, assim, a partir do momento que a gente decide, tá, vamos fazer isso, o difícil é, então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, isso de construir persona, de a gente pensar nisso tudo, foi muito importante para dar justamente essa norteada. Inclusive, eu acho que foi essa semana ou semana passada que eu e a Ana Teresa, a gente revisitou a nossa persona, que a gente escreveu em janeiro desse ano, de 2021. Vocês viram? É o que eu falo pra vocês. A persona tá sempre mudando. Uhum. Se tu não acompanhar essa mudança, tu vai falar pra alguém imaginário. Que tu imagina que a pessoa tá ali, ela já tá lá na frente. Uhum. Com certeza. Mas o que foi muito interessante é que lá em janeiro a gente estava escrevendo coisas e hoje, quando a gente lê, o que a gente escreveu, assim, que a gente imaginou é exatamente quem O escuta público. a gente. Exatamente. Parece mágica. É muito Que bizarro. maravilhoso, cara. Que maravilhoso. É. Isso é muito bom. Tá, e aí assim, ó, deixa eu entender. Vocês, porque a Ana Teresa falou de roteiro. Eu não faço roteiro nenhum. Quer ver o perdido em qualquer lugar da vida, seja palestra, seja live, seja qualquer vídeo de vendas ou o podcast, tu pode saber, eu tô tentando seguir um roteiro. Se eu tiver perdido, eu tô tentando seguir um roteiro. Não consigo. Não consigo. No máximo, eu anoto bullet points, pontinhos ali pra eu, sabe, alguns, vou falar esses pontos aqui. E aí, como é que é essa preparação de vocês? Porque, e aí eu já emendo outra pergunta. A questão do conteúdo, como é que é essa preparação de vocês? Porque diferente do meu, que sim, eu faço um conteúdo, eu passo informações de conteúdo a respeito da divulgação, mas eu falo literalmente com vocês como se eu estivesse conversando com vocês na minha frente. E vocês tivessem feito uma pergunta para mim. Essa é a vibe do meu podcast. Eu, quando comecei aqui, o podcast Divulga Psi, foi literalmente para eu ter um lugar fora do Instagram, que tem ali o post, tem a legenda, tem os comentários, tem uma estrutura para seguir. Eu fiz a minha estrutura nesse podcast. Eu pensei, cara, eu vou ligar esse microfone aqui, eu vou começar a falar do jeito que eu falo, sem tentar... Depois até, dando um spoiler, o primeiro episódio não foi assim. Depois quero saber como é que foi o primeiro episódio de vocês. Mas como é que é esse planejamento para vocês? Se tem um planejamento, se não tem, vocês já disseram que tem o roteiro. E por que fecha com o tipo de conteúdo? Como é que é esse conteúdo de vocês? Pode me falar sobre isso? Então, eu acho que é importante a gente ter um roteiro, no nosso caso, que somos duas. E nós duas gostamos de falar, como vocês já estão começando a ver. Então, acaba que no podcast, se uma atropela a outra, a gente não ouve. Porque quando você está com a imagem, você consegue até ver que outra pessoa está começando a falar, mas só o áudio você não consegue. Então, a gente se grava até por esse estilo de videochamada, e quando a outra quer falar, a gente levanta a mão, assim. A gente literalmente faz isso. Só para outra acabar de concluir o raciocínio para eu não atropelar. Uhum. Então, a gente tem esse roteiro e também porque o nosso podcast, o principal foco é psicoeducação. E assim, e o nosso foco também é público leigo. Então, o público leigo pensa, transtornos alimentares. As pessoas esquecem que envolve anorexia. A gente começou a fazer roteiro. Acho que foi o terceiro episódio que a gente gravou sem roteiro nenhum. A gente grava sem roteiro nenhum mesmo. E a gente terminou o episódio com uma sensação que a gente não queria postar. Uhum. E aí a gente falou, não, a gente tem que ter um roteiro pra gente não se perder e a gente conseguir passar o máximo de informação relevante. Porque pode ser que a gente comece a conversar e aí, tipo, a gente se perde. Eu já ouvi muito podcast que é, tipo,
1 hora, quase 2 horas, e do nada as pessoas começam a falar, sei lá, de venda de cavalo. Porque, tipo, eu não tô querendo saber sobre isso, sabe? Eu não cliquei o play ali pra ouvir sobre isso. Aleatório. Eu ia falar isso, assim, que eu acho que quando a gente vai produzir conteúdo, né? Acho que parte do processo é a gente entender que formas a gente funciona melhor ou pior. Então, eu acho ótimo, por exemplo, você falar, olha, eu me perco com o roteiro. Cara, isso é ótimo, você saber disso já é perfeito. A gente se deu conta do contrário. Eu acho que tem uma mistura de coisas, porque a gente ficou muito nervosa pra gravar o primeiro episódio, né? Obviamente. As duas aqui tem tag, transtorno de ansiedade generalizada, então a gente nós somos as loucas do controle nesse sentido. E a gente tava nervosa. Então, eu lembro que o primeiro episódio que a gente gravou foi o Quem Somos, como se fosse um episódio introdutório mesmo. A gente falou como se a gente se conheceu, qual a ideia do podcast, isso tudo. Cara, a gente escreveu um textinho pra nortear quem a gente, assim, pra falar de quem a gente pra se apresentar. É nesse nível. Mas eu acho que tem um pouco essa questão do nervosismo ali, sabe? Também do primeiro episódio. E eu acho que é uma série de fatores. Junto disso que a Ana Teresa falou, que como a gente quer psicoeducar e tem muito conteúdo sobre algum tema, assim, um dos nossos primeiros episódios também que a gente fez foi sobre transtorno de ansiedade, né? A gente falou de ansiedade. Na verdade, primeiro a gente falou de ansiedade como um sentimento e aí depois a gente adentrou nos transtornos. É muita coisa. Então, mais uma vez, como duas pessoas que gostam muito de falar, a gente tem que se encontrar ali para não atropelar a outra, a gente fica nervosa. Acho que essa mistura acabou trazendo um pouco esse conforto do roteiro. Mas roteiro, gente, até uma coisa importante de falar. Não é como se fosse, tipo, a gente monta um roteiro de filme, de Ana Luísa, e aí a minha frase, Ana Teresa, a frase dela, como se a gente estivesse literalmente, tipo, lendo um roteiro. Não é isso. A gente faz pontos. Por exemplo, a Ana Teresa funciona melhor só botando pontos. Ela bota um tópico, tipo, sei lá, falar da relação entre ansiedade e controle. Ponto. Eu, às vezes, se eu tô com muita ideia e eu faço questão, às vezes, de passar uma ideia, eu preciso especificar um pouco mais. Então, eu boto, tipo, como se fosse um parágrafozinho, mas eu escrevo na linguagem coloquial. Eu escrevo como se eu estivesse falando aqui, com português errado, literalmente como eu estivesse falando, né? Eu vou falando na minha cabeça e escrevendo. Enfim, foram coisas que ao longo da produção do podcast a gente foi entendendo que funcionou melhor. Porque é isso, uma vez a gente não teve tempo de produzir esse roteiro, a gente gravou o episódio e aí as duas se olharam no final, tipo, que bosta, não gostamos. E aí a gente se deu conta que pra gente funciona melhor o roteiro. E é interessante perceber que dentro desse roteiro, não é só um roteiro. Cada uma de vocês tem o seu jeitinho de funcionar dentro do próprio podcast das duas, entende? Uhum. Então, é o que eu falo, por exemplo, da produção de conteúdo, que, gente, a primeira coisa do método que eu ensino, por exemplo, de divulgação, e aí eu tô abrindo aqui tranquilamente para vocês, porque eu quero que vocês, vocês duas também, e o pessoal que tá escutando o podcast, entenda. Eu vejo isso, tá? Eu vejo isso e na minha experiência isso se comprova toda a vez. Tu tem que partir de algo que é confortável para ti, desde o tema até a maneira de que tu vai comunicar aquilo. Porque eu já passei por uma experiência de produzir um conteúdo que eu tenho literalmente, eu não tenho vergonha de mostrar para vocês as coisas que eu erro, mas eu teria vergonha de mostrar para vocês o jeito que eu falava antes. Não era eu, cara. Era um robozinho ali, eu tentava, sabe? E isso não conecta. Tanto não conecta que eu tive que parar e pensar, eu vou seguir nisso daqui ou não? Entende? E ainda bem que eu mudei. Porque agora eu falo aqui sobre psicologia, sobre divulgação da psicologia para os meus colegas, e eu mostro quem eu sou, né? Então, no momento que a gente está gravando aqui, cheguei ontem de uma viagem. Mostrei toda a loucura da viagem durante nos meus stories. Mais do que dobrou a visualização dos meus stories, do tipo assim, vai muito, muito além do dobrar. E aí eu até brinquei com o pessoal, agora há pouco eu gravei um story. Vocês estavam muito afim de me ver sair do quarto, né, gurizada? Porque, pelo amor de Deus, vocês adoraram acompanhar o negócio ali. Então, gente, assim, ó, o público, ele quer saber quem tu é, entende? Uhum. E isso pra vocês, isso entra na parte do conteúdo que vocês produzem, isso entra no saber, cara, isso daqui é a minha... Nada de errado, tá, gente? Ficar
na zona de conforto nesse caso aqui, não é ficar na zona de conforto no sentido negativo, é tu entender qual é a tua área de melhor performance para o conteúdo. Porque assim, vocês já perceberam, as gurias estão falando aqui, era para fazer o negócio e fazer certinho. Se não for para fazer certinho, se não for para fazer com dedicação, com esforço, elas nem iam fazer esse podcast. Entende? Tanto que, deixa eu perguntar para vocês já, além desse episódio, o primeiro episódio, por exemplo, para mim foi o mais difícil. Eu tava falando com vocês, e isso eu não sei se eu já comentei no podcast. Eu fiquei 3 horas para gravar 5 minutos de episódio do primeiro episódio do podcast. Eu literalmente machuquei a minha garganta e me irritei, e aí eu pensei, cara, se for todo episódio assim, eu não vou sair do episódio 1. Não vou sair do episódio 1, e eu vejo que eu precisava falar sobre esses assuntos que eu falo hoje, do meu jeito, e que bom que eu já passei de 1 ano de episódios do podcast. E, gente, assim, ó, pra vocês, como é que é toda essa função de ter que lidar com, não sei se perfeccionismo seria a palavra certa, mas como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês olham para o episódio e pensam, esse daqui é para postar? Vocês também têm aquilo de, esse daqui não deve ir pro ar. Como é que é isso para vocês? Olha, a gente pode contar muitas histórias. A gente tá rindo. Percurso. A gente tá rindo porque a gente tá vivenciando algo nesse sentido agora. Recentemente. Assim. Recentemente. No começo, eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Então, acabava que eu não gostava da minha voz, eu não gostava da maneira que eu falava, eu não gostava das minhas gírias. Gente, quando você não tá confortável, você arranja qualquer desculpa para não postar aquele conteúdo. Sim. E, assim, eu dava para as pessoas ouvirem, as pessoas não achavam nada demais e a crítica estava muito mais na minha cabeça. Então, o trato que eu e a Ana Luísa a gente fez. Estamos incomodadas, nós não vamos ouvir o episódio. E aí a gente posta. É isso. Se ao longo do tempo a gente ficar muito incomodada, aí a gente deleta. Mas a gente se comprometeu em entregar toda semana. Sim. E aí, como a gente fez esse compromisso, esse trato, né, esse acordo entre a gente, forçou a gente, olha, tá gravado, é isso que a gente fez, a gente deu o nosso melhor, a gente, entregou o que a gente conseguiu naquele dia, naquele momento, e a gente vai postar isso. Porque senão a gente ia começar a entrar numa espiral de, esse não ficou bom, mas esse não ficou bom, esse a gente não posta. E provavelmente só teria 3 episódios postados. Coisa importante de falar, o episódio, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, o episódio que a gente falou que a gente fez sem roteiro e que a gente não gostou, tá no ar, e eu acho que é um dos nossos mais ouvidos. Porque eu tô durante um tempo foi. Atualmente os que estão com roteiro são mais ouvidos. Não, mas não é o Você Sabe Colocar Limites? É verdade. Esse é um dos nossos episódios. Eu não sei se agora, recentemente, porque recentemente os episódios até uns meses atrás era. Mas por muito tempo foi o mais ouvido ou um dos mais ouvidos. Então eu acho que parte disso, eu acho que perfeccionismo é uma boa palavra, Rômulo. Eu acho que tem muitos fatores, assim, eu acho que parte disso é esse compromisso que a Ana Teresa falou de, cara, a gente vai postar toda semana. A gente já tem muita consciência de como a gente funciona. Eu sei que eu sou perfeccionista, que eu vou ficar vendo coisa onde não tem. A Ana Teresa sabe que é assim, vai ficar vendo. Então, talvez se a gente não tivesse tanta consciência também de que a gente funciona dessa forma, talvez a gente deixaria essas coisas passarem por cima do trabalho em si, né? De fazer, de colocar ao ar. E eu acho que outra coisa muito importante é que a gente confia. Aí eu posso falar por mim. Eu confio em mim e eu confio na Ana. Eu tenho muitas inseguranças e tal, tenho esse perfeccionismo, só que eu sei que eu sou uma pessoa que vai correr atrás de fazer bem. Vai fazer o máximo que der, vai fazer direito. E eu confio que a Ana Teresa... Não só confio, mas eu tenho muitas experiências, até de faculdade com a Ana Teresa, que eu sei que ela é assim também. Então, é como se fosse... Eu não quero usar a palavra perfeita, porque a gente tá fugindo do perfeccionismo. Mas é como se fosse um ótimo encaixe, basicamente, sabe? Da parceria, da gente já se conhecer, isso tudo. Porque é isso. A gente, nem eu, nem ela, estamos cagando pro que a gente tá fazendo. Então, a partir do momento em que eu sei que eu tô dando o meu melhor, e realmente tô, porque a gente estuda a beça pra fazer esses episódios. Eu conheço a Ana Teresa, sei que ela vai fazer isso, e vejo ela fazendo isso também. É uma coisa meio assim, sabe? É como se não desse espaço pra gente ficar no perfeccionismo de, não,
enfim, não, porque aqui poderia ter usado essa palavra e tal. A gente acaba pegando de aprendizado. Até porque, de novo, volta para a questão da consciência. A gente sabe que se a gente ficar nisso, tá bom, ótimo. A gente não vai lançar os episódios, ou a gente vai lançar bem menos. E aí a gente vai crescer menos, porque a gente sabe que constância é importante. Então, assim, é ter consciência das coisas que a gente tá fazendo ou deixando de fazer. Eu acho uma coisa legal que você falou da zona de conforto, é que, assim, eu acho que a parada é quando se fica muito rígido. Então, sei lá, a gente teve algum episódio em que a gente não conseguiu montar o roteiro como a gente gostaria. Vamos deixar de gravar? Não. Se a gente deixasse, eu acho que é aí que fica a rigidez. Outro exemplo, a gente foi chamada para fazer uma parceria com um podcast com um formato totalmente diferente do nosso, inclusive aqui porque aqui a gente tá sem roteiro, né? A gente tá falando aqui da cabeça como uma conversa, mas a gente foi chamada para fazer outra parceria em que a gente gravaria um episódio mais tempo que a gente tá acostumado a gravar. A gente gravou 2 horas, geralmente a gente grava em média de 1, e totalmente, assim, sem roteiro, sem estrutura, as pessoas fazendo pergunta ao vivo pra gente, e a gente ali. Então, ali a gente tava saindo da nossa zona de conforto. Na reunião, a gente falou um pouquinho do que a gente fazia questão ou não fazia. Meio que fazia combinados ali, né? Mas eu acho que se a gente tivesse ficado na rigidez de não, a gente só funciona com roteiro. Não, a gente só funciona dessa forma, a gente teria deixado de experimentar, por exemplo, esse formato da parceria, que foi ótimo, inclusive. Então, eu acho que a parada da gente descobrir o que é melhor pra gente, como que a gente funciona melhor, é ótimo. A gente poder se apoiar nisso, só que sem ficar uma coisa ultra rígida. Senão, aí vira uma zona de conforto que eu acho que eu usaria de, entre aspas, negativo ou não tão funcional, né? É exatamente aquele perder oportunidades, né? Tu fica tão na tua ali, achando, tipo, tão na tua bolha, e assim, tá, ok, a gente não tá dizendo que é errado tu ter o teu jeito ali. Eu influencio o pessoal da mentoria, por exemplo, gente, vocês têm que ver o jeitinho de vocês, o tom de voz de vocês, que nada mais é que o jeito que tu te comunica, o jeito que tu é. Eu não sei. Cara, pergunta para pessoas próximas tuas, teus amigos, teus familiares, como é que eu reagiria nessa situação? Como é que eu falo? Tipo, eu dou muito coice, muita patada, eu sou mais calmo, sou mais quietinho, não sei o quê, mais reflexivo, enfim, isso se reflete no teu conteúdo, isso se reflete no jeito que tu fala, e a gente tá falando de podcast aqui, entende? E tu saber isso é muito interessante, de tu não... Por exemplo, tá muito massa o papo aqui. Vocês, no podcast de vocês não fariam desse jeito, né? Vocês não fariam do sem roteiro, assim. Beleza, e aí improvisar, talvez, um pouco, mas vocês têm a organização de vocês. E uma coisa que, aí já partindo para uma coisa um pouco mais técnica, como é que é para vocês, e aí eu posso dizer um pouquinho para mim depois, como é que é para vocês a questão do gravar com convidados? Porque, né, tipo assim, desde a questão da organização, vocês falaram que vocês selecionam as pessoas, dão aquela analisada básica ali, até, e não é uma coisa arrogante, é vocês prezando pelo conteúdo que vocês querem entregar para quem escuta vocês, totalmente de acordo aqui, apoio 1000%, não vai colocar qualquer coisa no ar, não vai também ficar no mínimo do mínimo detalhe, pulindo ali coisinha. Quando eu trabalhava na fotografia, tinha a expressão escovando o pixel da imagem, e vocês não estão fazendo isso, vocês estão se preparando, né, sabendo o que vocês vão falar. Como é que é para vocês a questão tanto técnica quanto organizacional, porque a gente está falando aqui hoje sobre podcast. Então, para quem quiser gravar um podcast aqui, hoje vocês já entenderam que nem sempre a gente gosta dos episódios que a gente grava, nem sempre a gente começa no melhor jeito para nós, a gente vai aprendendo, tem diversas formas da gente fazer, diversos estilos de episódio. As gurias trouxeram aqui que no podcast delas tem quadro principal, tem outros quadros também, enfim. Como é que é isso para vocês? Como é que é essa preparação? E eu realmente estou perguntando porque eu quero saber, porque no meu caso eu imagino, bom, a pessoa fala sobre essa área aqui e eu não domino. Só que não é uma psicoeducação, entendeu? Isso para vocês, eu acho que exige não que eu não faça, mas exige muito mais
como é que eu posso dizer? Muito mais cuidado, né? Muito mais cuidado com o que pode ser dito, porque a consequência depois do que foi dito pode ser, né? Entre eu falar uma coisa assim, o que fazer ou não fazer na divulgação, a pessoa vai experimentar, vai ter determinado resultado. O que vocês estão falando aqui, é saúde mental. Não desprezando a minha própria área aqui da divulgação, né? Mas, vamos ser sinceros. Como é que é isso pra vocês? É uma responsabilidade, né? Então, isso que você falou é muito verdade, porque a gente recebe muita mensagem das pessoas falando, é o que eu precisava ouvir, eu tava precisando desse tapa na cara. Então, assim, até para dar tapa na cara, a gente precisa tomar muito cuidado, porque acaba que também a gente está nessa posição que a gente está representando psicólogos e psicólogas. Então, muitas vezes o que a gente fala ou deixa de falar, muitas vezes pode refletir no que a pessoa entende o que é psicologia, um profissional de psicologia. Então, isso é muito difícil. Então, tem coisas que muitas vezes a gente está gravando, aí a gente para, não, eu acho que isso daqui fora de contexto não vai ficar legal. E aí a gente regrava. Os nossos podcasts, eu até estava conversando isso com a Ana Luísa, são tipo uns Frankensteins, assim, porque eles não são 100% da maneira que a gente grava. A gente erra a palavra, a gente corta, a gente muitas vezes não gostou da forma que a gente falou certa coisa, a gente regrava em cima. Então o nosso podcast, o produto final, ele é muito diferente de como fica gravado. E até com convidado, a gente marca uma primeira reunião pra gente conhecer a pessoa, pra gente sentir como é que é o papo, se flui, se não flui, se a pessoa realmente sabe o que ela tá falando, pra conhecer. Porque muita gente que a gente convidou pro nosso podcast veio por indicação. A gente tá querendo um profissional pra falar de tal coisa. Aí alguém fala, essa pessoa é boa. E a gente descobriu a pessoa na rede social, viu, né, como era mais ou menos o perfil da pessoa e chamou. Aí a gente explica que tem roteiro, a gente explica que é até 1 hora de episódio, a gente vai explicando mais ou menos como é o formato, porque acaba que muitos dos profissionais que a gente chamou, a grande maioria nunca gravou um podcast, ou a grande maioria talvez nem consuma podcast. Então a gente primeiro também tem que explicar o que é podcast para a pessoa. Sim, é. É assim, eu acho que essa questão do nosso objetivo é uma responsabilidade, aí eu vou falar por mim. Se eu permitir que isso vire, tipo, uma noia, vai paralisar. De assim, a gente tá aqui representando psicólogos, a gente tá aqui com esse papel, com essa responsabilidade, vai paralisar. Então, a atitude que eu vou para os episódios de convidados, principalmente, primeiro que eu já acho muito legal a gente chamar um convidado, a gente ter essa noção de, a gente não é especialista nisso, então vamos chamar uma pessoa que vai poder desempenhar esse papel de falar desse tema muito melhor do que a gente. Eu acho que isso já é um cuidado. Óbvio, tem a parte de ver se o convidado realmente vai conseguir transmitir, se ele é o que a gente está querendo nesse sentido. Mas eu acho que já é um cuidado a gente chamar uma pessoa especialista para falar. E tem outra coisa. Eu acho que... Também vou falar por mim. Tem que ter uma dose de humildade para entender que a gente não vai conseguir, por exemplo, abarcar ou esgotar um assunto mesmo com um convidado falando de um tema específico. E que às vezes, por exemplo... Porque a gente sabe que assim, a psicologia ela é ciência, só que existem diferentes pontos e abordagens e visões em relação a uma questão, né? Eu posso dar um exemplo recente, em que a gente lançou um episódio sobre 13 Reasons Why, comentando aquela série 13 Reasons Why, e a nossa convidada, a partir do que ela estuda, ela falou algo relacionado a não ter uma causa, um fator ou uma causa para o suicídio, e ela falou um pouco em relação a isso, que na verdade as pessoas, por exemplo, que causam sofrimento em uma pessoa e essa pessoa se mata, essas pessoas não são culpadas, enfim, todo um assunto em relação a isso. A gente pensou, ok, faz sentido, ela tá aqui falando, isso é o que ela estudou e tal. E a gente recebeu mensagem de uma advogada que falou como que isso funciona na parte jurídica, e que na verdade existem sim leis que falam de uma responsabilização da pessoa que causou sofrimento a outra que se matou. É complexo, né? Mas assim, e o que a gente pensou? Cara, que maneiro! Vamos então chamar pro ano que vem algum convidado, algum advogado que seja especializado nisso, né? Seria advogado penal, né, Ana Tereza? Isso, seria alguém mais dessa área. Exatamente. Pra incluir esse ponto de vista. Então, assim, eu acho que, de novo, se a gente entrar nessa neura de, putz, essa pessoa tá aqui, ela vai representar absolutamente tudo, e se ela falar alguma coisa que outra pessoa discorda, alguma coisa do tipo, ferrou. Óbvio que a gente vai ter um cuidado, tem que estar alinhado com o que a gente tá esperando, com o que a gente quer desse episódio, desse tema, né?
Só que entender isso, assim, que... volta pro que eu tava falando, a gente vai ter todo o cuidado do mundo, e se aparecerem essas outras visões e outras coisas que se contrapõem ao que a gente tá falando no episódio, ótimo, vamos trazer então, vamos englobar, vamos falar sobre isso. É Que bem por aí. massa, vocês têm... Quando vocês falaram de chamar outros profissionais, também de outras áreas. Sim. Que massa, meu. A gente tem um episódio com uma advogada penal sobre violência doméstica, que o nome até Metemos a Colher, que a gente trouxe o lado psicológico, ela trouxe o lado da questão jurídica, como é que funciona, como é que você pode se proteger diante do sistema penal e tudo mais. Na É bem riqueza de um legal. conteúdo desse. Não, é legal porque, assim, na verdade, esse primeiro episódio com o convidado foi com uma amiga minha, que é advogada, né? Porque, você até falando da parte agora mais técnica, né, de como que isso funcionou. A gente, desde o início, queria chamar pessoas para falar, porque a gente achou que só ia enriquecer, trazer outras visões, outras pessoas especialistas. Só que como a gente estava, né, a gente estava ali começando e tal, a gente se sentiu muito mais confortável de chamar pessoas conhecidas, amigos, amigas, que obviamente a gente confia, que são muito bons no que fazem, mas são conhecidos. E aí, na verdade, essa nossa primeira convidada foi uma amiga minha que escutava o podcast e que se convidou. E aí a gente conversou, eu e a Ana Tereza, né? A gente falou, nossa, ia ser muito legal a gente falar sobre esse tema. Ela é especialista nesse tema, ela fez a monografia sobre isso, trabalha com isso, com questões relacionadas à violência doméstica e relacionamento abusivo. E é isso. E aí a gente conversou. Hoje, assim, ela, na verdade, eu acho que é a única exceção. Todos os outros convidados são psicólogos. A gente acaba focando nisso, porque é a nossa área, a gente falando de saúde mental. Só que a gente não exclui também totalmente a possibilidade. A gente pensa em chamar, por exemplo, psiquiatra, que é da área da saúde mental, mas muitas vezes não é psicólogo, enfim, né? Então a ideia é isso. Quanto mais a gente puder chamar pessoas que agreguem e que ampliem, né? E possam passar o máximo de conhecimento possível, melhor. Esse episódio, para mim, é um dos meus favoritos, esse Metemos a Colher, porque, nossa, para mim é uma aula sobre abuso, né, num geral, contra a mulher, porque a gente fala, eu e a Ana Tereza, da parte de um auxílio, uma visão mais do psicológico, né, do emocional da pessoa. Nossa, e a Cecília, que é advogada, né, ela traz todo esse contorno jurídico e, assim, eu acho ele sensacional. Então, para que excluir, né, nesse sentido? Mas é isso, a gente começou com essas pessoas e ao passo que o podcast foi crescendo, a gente foi ganhando confiança, a gente começou a chamar outras pessoas e aí que entrou mais esse trabalho da gente estudar o convidado, fazer uma reunião antes para poder alinhar isso tudo, né? Eu achei massa uma coisa que vocês falaram, que é assim, ó, deu para perceber que a moeda de troca para estar no podcast de vocês é o quanto a pessoa vai agregar para o conteúdo em si. Não é só falar por falar. Que nem eu falo, não tem que postar só por postar. Entende? Então, cara, isso é muito legal de perceber. E aí, assim, ó, nesse momento, eu também tenho essa visão de que o quanto a pessoa tiver para agregar, vem e fala, entendeu? Por isso que os episódios, se vocês forem pegar as listas de episódios que eu fiz com outras pessoas, é sempre mais tempo de episódio do que eu sozinho. Porque eu sozinho eu tenho aquele conhecimento ali, é o jeito que eu quero passar e pronto. Os últimos episódios, inclusive, estão tendo, tipo, 5, 6 minutos, entende? Antes era 10 minutos, alguns chegaram a 15, e eu fui diminuindo isso porque, enfim, eu quis, saca? Mas, assim, eu aprendo muito nessa troca de ver uma área que eu não trabalho dentro da psicologia, de ver a visão de uma pessoa. E eu já fiz podcast com uma pessoa que também fala um pouco sobre divulgação, e a massa de ver essa troca, entendeu? Tipo, como é que é pra pessoa, como é que é. E aí, assim, beleza. Vocês... o podcast para vocês, ele impacta na vida profissional de vocês? Ele impacta na clínica? Psicólogo tem que fazer só podcast, tem que fazer só clínica? Fala aí, porque a galera deve estar pensando que elas atendem, elas não atendem, isso ajuda a captar clientes. Como é que é isso para vocês? Então, eu acho que você vai ter duas experiências completamente diferentes aqui, vai ser até bom para os ouvintes. Eu, Ana Tereza, eu atendo na clínica, sou psicóloga clínica, eu amo fazer isso. E tem chegado, sim, gente, pelo podcast. E eu acho que é totalmente diferente das pessoas que chegaram por mim pelo Instagram.
Porque quem chega já conhece meu trabalho, já sabe a minha voz. Eu acho que já conhecer a minha voz já é um grande impacto. Uhum. Sabe a maneira que eu me comunico, sabe a maneira como eu me posiciono. Porque a gente fala sobre coisas da psicologia, mas a gente também tá ali com a nossa opinião. Tem certos assuntos que a gente põe a nossa opinião, o que a gente acha, o que a gente não acha. Então a pessoa literalmente já me conhece. A gente também compartilha um pouquinho das nossas vidas pessoais. É isso que eu ia falar. Tem um episódio de ansiedade, o primeiro episódio de ansiedade que a gente fez, a gente usou a nossa história pessoal com ansiedade. Como eu falei, nós dois temos transtorno de ansiedade generalizada. E a gente fala de ansiedade a partir das nossas experiências. Então, eu contei a minha história de ansiedade, a Ana Teresa contou a dela, e aí a gente trouxe a teoria. Tipo, então, gente, sabe essa história? Vamos botar a teoria aqui para vocês entenderem como funciona. Então, tem um nível aí de exposição que com certeza impacta. Conecta muito. Os pacientes já chegam para mim falando: ah, que bom que eu tô conseguindo te ver, eu já conheço a sua voz. Então, as pessoas já chegam vinculadas. Eu acho que a palavra técnica da psicologia é que eu não preciso criar um vínculo terapêutico com as pessoas, porque as pessoas já me conhecem. Eu que não conheço a pessoa, mas a pessoa já me conhece. Sim. Então, quem chega no podcast, quem chega pelo podcast, normalmente já tem quase 100% de certeza que quer fazer terapia comigo. E exatamente. Pelo Instagram era um pouco mais complicado, até porque eu não era aquela pessoa que estava postando todo dia, não era aquela pessoa que estava todo dia no story, até por questões que eu não tinha tempo para isso. E como o podcast é um conteúdo que eu produzo e tá lá uma vez por semana, e a pessoa pode ouvir quando ela quiser, quantas vezes ela quiser, um conteúdo que eu gravei em janeiro, a pessoa pode ouvir em janeiro do ano que vem, eu acho que para mim é um tipo de presença online que para mim faz muito mais sentido, até pela questão de tempo e disponibilidade que eu tenho. Então, impactou muito na minha clínica, na questão de como os pacientes chegaram para mim, que a ideia principal no começo era a gente se divulgar, então a gente atingiu esse objetivo, mas atualmente a gente está vendo que o impacto é muito maior, no sentido que tem muita gente que faz psicólogo e ouve o nosso conteúdo, que meio que fica complementar, e as pessoas, cara, assim, falam, isso me ajudou muito, vou levar isso para terapia para conversar com a minha psicóloga. Não, para mim esse é o mais gratificante, assim, são as mensagens que a gente tem recebido das pessoas, sei lá, falando que ajudou muito, ou que estavam precisando ouvir isso. É aquilo, né? É uma responsabilidade, mas a gente sabe que tirando isso do além, né? A gente tá pegando teorias, enfim, falando com um embasamento ali. Então é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade embasada. Então, a minha experiência começou muito parecido com a da Ana Teresa, nesse sentido de um objetivo de uma divulgação da clínica, né? Tinha me formado, estava seguindo para ser psicóloga clínica individual, no sentido que a gente conhece, né? Da psicóloga que a gente vê toda semana, individualmente, enfim, dessa forma. E foi muito por meio do podcast que eu descobri que eu curto muito mais isso, ou pelo menos eu estava curtindo muito mais isso do que os atendimentos individuais, assim. Então, o podcast teve um papel muito importante na minha descoberta enquanto psicóloga, assim. O que eu quero fazer enquanto psicóloga? Qual impacto eu quero ter no mundo e como que eu quero ajudar as pessoas? Porque enquanto psicólogos a gente pode ajudar de tantas formas. Só que na faculdade a gente vê, e eu acho que faz sentido, né, a gente ver dessa forma, a gente vê essa forma muito tradicional, assim, de a gente estar ali para se capacitar enquanto psicólogo, assim, e aí você vai para sua área, hospitalar, escolar, RH, enfim. E se for a clínica, tem todo aquele percurso da clínica e fica ali. E, mais uma vez, acho importante, acho que é isso, a faculdade. Só que quando eu me formei, comecei o podcast, comecei a atender e eu fui me descobrindo, eu fui vendo que a minha forma de ser psicólogo ou de exercer a minha profissão estava fazendo muito mais sentido nesse sentido de criar conteúdos e coisas que a gente está pensando em fazer agora a partir do podcast, né? De expandir. Eu gosto muito de grupo. Então, o meu trabalho está todo indo nessa direção de fazer coisas com grupos. E isso foi, mais uma vez, por conta do podcast. Então, assim, impactou no sentido, assim, a minha vida e a minha profissão de uma forma bizarra, porque eu me descobri muito a partir disso, assim, para além da divulgação, mas até na própria divulgação, porque por mais que eu não esteja com a agenda aberta hoje para novos atendimentos, ainda chega gente, volta e meia, assim, do podcast, né? Tanto do Instagram quanto do podcast ainda chega. A questão é que hoje, quando chega, eu encaminho, porque eu não estou aceitando pessoas novas para atendimento individual. Mas o podcast me serviu muito esse propósito, assim, de, nossa, existe um mundo que eu posso
fazer e que eu posso explorar enquanto psicóloga clínica ainda, né? Porque a clínica não é só o individual. Hoje eu tô indo por esse caminho de psicóloga clínica, mas de grupos. E foi muito por conta do podcast. Então, nossa, impactou demais, assim. Que legal isso que vocês trouxeram, porque dá totalmente uma visão de duas pessoas que estão vivendo isso, uma que está tendo o impacto na clínica, outra que está tendo impacto do tipo de se perceber, não precisa, não é a clínica minha vibe, entendeu? Uhum. E isso chega, vocês não têm ideia do quanto chega para mim isso. Do tipo assim, ó, na mentoria, o pessoal pergunta, tá, mas a tua mentoria é só para quem quer atuar na clínica? Eu falo, gente, a divulgação é em qualquer momento. Tu tá na fila do banco, tu tá te divulgando se tu souber fazer um trabalho de divulgação bom. Uhum. Entende? E aí daqui a pouco é uma indicação, daqui a pouco é pra tu trabalhar numa empresa Uhum. de RH. Daqui a pouco é pra tu Uhum. atender mais um paciente. Daqui a pouco é pra tu ser contratado por, enfim. Entende? Uhum. Eu já trabalhei com clientes que a galera, por ter feito um trabalho prévio, por exemplo, um estágio na faculdade gerou emprego pra pessoa no futuro. Entendi. Hoje a pessoa trabalha nesse emprego que conheceu a galera na faculdade. Ou trabalha numa empresa porque fez um trabalho ali, fez um projeto ali. Tu entende? Então, cara, a psicologia é muito rica. Onde tiver pessoa, dá pra ter trabalho na psicologia, entendeu? Com E certeza. isso é muito massa de ver o quanto o podcast tem esse papel pra vocês. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte: que massa, ok. A galera pode usar então o podcast, mas como começar? É difícil começar o podcast? Precisa do que para começar um podcast, gurias? Como é que vocês trazem isso para mim aqui agora? Então, sendo bem prática, eu acho que para começar o podcast, assim, em termos de equipamento, você precisa do seu fone de ouvido com microfone. Foi assim que a gente começou. Atualmente, se você estiver vendo o vídeo, você sabe que a gente está com o microfone agora melhor. Mas até pouco tempo atrás, a Ana Luísa gravava com o microfone. Eu acho que eu gravava até com o microfone do computador, que a gente sabe que não é um dos melhores. E foi assim que o podcast foi crescendo. Em termos pessoais, eu acho que você tem que ter cara de pau para começar. Com certeza. Eu falaria parecido com a Ana Tereza. Eu acho cara de pau e coragem. Pra quem tem dificuldade de se expor, pra quem não tem tanto, assim, ainda acho que tem que ter uma dose de cara de pau e coragem, mas mais ou menos dependendo de como é esse movimento, né, pra você. Em termos de equipamento, eu acho que é isso, sim. E eu acho importante também ter uma visão do que você quer, assim. Qual é o seu objetivo? O que a gente tava falando de público-alvo, né? Se você quer fazer sozinho, se você quer fazer com alguém. Isso tudo depende, assim, eu gosto muito de fazer em parceria. Podcast, na verdade, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, a Ana Tereza sabe. Tanto podcast quanto coisas no YouTube, assim. Produzir conteúdo, né, gente? Então vocês estão vendo que... Por isso que eu me encontrei no podcast. Que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu não sabia muito como. E nunca tinha feito sozinha. Conhecendo a Ana Tereza, acabou que me deu esse gás. Então, eu acho que tudo isso perpassa, assim, como é que eu faço? Você saber o que você quer, qual é o seu objetivo, como que você quer fazer, para quem que você quer falar, sobre o que você quer falar. Então, acho que na parte mais, sei lá, abstrata, é ter essas noções, assim, ter essa ideia, né? Que eu resumiria como visão. Uma visão do que você quer. E na parte prática é isso, assim, cara, um fone. E é isso. E no meu caso, um roteiro. E um programa, né, de gravação. A gente usa, assim, para citar nomes, se alguém tiver querendo saber, a gente usa o Audacity. Eu também uso esse. E para distribuir, a gente usa o Anchor, que é do próprio Spotify. Que vai entrar, você vai começar a ver que tem um monte de coisa que não é muito para você saber, que você não precisa saber, um editor de áudio, alguém saberia. Então, tem algumas plataformas que facilitam isso. E essas duas facilitam para quem quer produzir conteúdo e botar no mundo, né? Outra coisa importante, só para fechar essa coisa da dica, tem um livro chamado Podcast Descomplicado, que a gente leu depois de muito tempo. A gente aprendeu várias coisas, outras a gente viu que a gente já estava fazendo, mas a gente meio que aprendeu na marra. Mas é uma ótima indicação para quem está querendo começar. Acho super interessante. Olha aí, eu não conhecia esse livro. Eu comecei, gurias, gravando com um microfonezinho de lapela,
que não era a melhor opção para colocar na placa de áudio do notebook, falando um pouco mais técnico aqui, tá? Uhum. Porque a placa de áudio do computador ou do notebook, ela cumpre o papel dela, mas para uma qualidade de áudio legal, que é importante para o podcast, porque, olha só, então, beleza, o podcast é mais fácil de gravar, entre aspas, porque é só o áudio. Se tu quiser gravar de chinelo, pantufa, roupão no teu sofá, tu pode fazer? Pode. Ok. Mas saiba que o áudio vai ser a única coisa que a pessoa vai estar acompanhando do teu conteúdo se tu não gravar em vídeo. Uhum. Beleza. E aí, a princípio a galera começa só no áudio. Vocês começaram só no áudio também, né? Uhum. Certo. Eu também comecei só no áudio. Aí eu comecei pelo Audacity também. E eu comecei fazendo as edições por ele. Aí eu cuidava lá os kbps do negócio, a qualidade do áudio, de quanto eu tava capturando lá e tal, e os quantos hertz, não sei o que, não sei o que. Beleza. Fui lá e coloquei a configuração, olhei o que era legal, o que iria ficar bom, o que o Spotify priorizava, porque era nessa plataforma que eu tinha. Pelo Anchor, tu distribui em várias outras plataformas, né? Mas como recentemente o Spotify comprou o Anchor, eu sei que eles vão dar prioridade para o Spotify, então beleza. Já pensei no Spotify. E algumas plataformas, elas têm uns requisitos mínimos para tu poder ter o teu podcast lá, né? Ser aceito, não sei se vocês estão ligados nisso, por exemplo, no Sim, iTunes. sim. Eu sei tem que tem algumas que depois, se você ficar 30 dias sem produzir conteúdo, eles tiram do ar. Tem Olha aí. algumas que na hora que eu me cadastrei, eu acho que o Amazon Music é assim, eu acho que o Deezer é assim. Que massa. E aí vocês começaram nessa, eu comecei também. Depois eu comprei esse microfone que vocês estão vendo aqui, que o pessoal tá vendo no vídeo, e comecei a gravar vídeo. Por quê? Porque eu tava sentindo falta disso. Antes eu colocava uma foto de fundo no vídeo do YouTube e uma animaçãozinha com uma barra de som se mexendo. A gente faz isso. E aí eu pensei, cara, mas aí, gente, eu sou acostumado a produzir conteúdo em vídeo, entendeu? Então, pra mim, tava faltando algo ali. E aí eu pensei, cara, eu posso deixar mais completo. Porque vai que... O que eu pensei? Tem gente que não conhece o podcast, não sabe que pode escutar pelo Spotify. Entende? Mas o YouTube o pessoal conhece. Tu não precisa explicar o YouTube pra pessoa. Então eu falo, tu conhece o meu podcast? Não, não sei o que é. Então abre o canal do YouTube. Tá lá. Entendeu? E aí a pessoa tá no habitat dela, entendeu? E aí beleza, eu não consegui fazer isso. Aí comprei iluminação e tudo mais, mas isso eu comprei iluminação não só para o podcast. Para eu gravar as aulas da mentoria, para eu fazer minhas chamadas em vídeo, para eu produzir meu conteúdo em vídeo e tudo mais. As lives de quinta-feira. Então comecei assim, aí eu fui evoluindo para esse tipo de formato um pouquinho mais complexo. Hoje em dia, o mesmo programa que eu utilizo para fazer as transmissões com troca de tela ao vivo no YouTube, que é o OBS Studio, eu uso para gravar o meu podcast. Conecto o microfone aqui e hoje em dia, ainda bem esse microfone cumpre o papel dele, eu não preciso colocar 1001 filtros anti-ruído no OBS, de deixar minha voz metalizada, robotizada, não tem o que era necessário antes. Mas, cara, gente, assim, é mais simples ainda. Não tem um notebook. Beleza, ok. Pega o fonezinho do teu celular, conecta ele no celular, abre o gravador de voz e grava, sabe? Uma coisa na questão da edição, porque aqui vocês agora trouxeram que agora vocês têm um editor de áudio, né? Eu, por enquanto, sou meu próprio editor de áudio. Então, a única coisa que eu tenho cuidado é, tipo assim, não deixar muito tempo de silêncio no podcast. Porque se a pessoa tá só no Spotify, tá só no fonezinho de ouvido, fica estranho, ela vai achar, ué, acabou? E aí eu sigo falando, entendeu? E aí pode ficar meio monótono. Questões um pouquinho mais técnicas, assim, eu presto atenção na hora da edição. E aí eu faço esses cortes. Mas, Sim. gente, é bem simples, pelo menos pra mim, aqui. Eu vejo como podcast um meio bem simples de tu passar literalmente a tua voz para o mundo, pra galera que tá precisando te escutar. Gurias, última pergunta. Qual dica vocês dão pra quem quer começar um podcast aqui agora, depois desse episódio? Eu acho que eu falaria começa. É muito simples, mas assim, eu já tinha ouvido outras pessoas falando isso em relação ao YouTube. De se você tá com uma ideia e essa ideia tá martelando e você ainda não fez, por que você não fez ainda, assim, sabe? Só começa, só vai, só faz.
Então, eu acho que o que eu falaria é isso. Lê o livro que a gente falou, escuta o que o Rômulo tá falando, o que a gente tá falando. Mas, assim, na parte prática, só começa, porque essa é a parte mais chata. Mas depois que já passou, assim, pelo menos eu ficava com a sensação, não em relação ao podcast, porque o podcast a gente já saiu fazendo, mas, assim, outras coisas eu pensava, cara, por que eu demorei tanto? Então, se você tá com uma ideia, só vai e começa. E ao longo do processo, você vai melhorando, você vai descobrindo coisas novas. Mas não espera essa perfeição inalcançável de, não, tem que estar com todo o equipamento, tem que estar com tudo isso, tem que estar com tudo aquilo para começar. Só comece. E a minha dica é que você vai se sentir inseguro, você vai sentir que você não está produzindo tão bem, você vai se sentir desconfortável algumas vezes, mas você vai fazer mesmo assim, que você vai enfrentar. Então, produzir conteúdo mesmo do desconforto, produzir conteúdo mesmo ansioso, produzir conteúdo mesmo inseguro. Que, a não ser se você já tenha muita experiência com outros tipos de produção de conteúdo, tudo bem, vai ser fácil para você. Mas se você está começando agora, que nem a gente, do zero, você está vendo aqui 3 pessoas que falaram que tiveram muita insegurança na hora de começar. Então você vai se sentir inseguro, mas não tem nada de errado, porque é assim que todo mundo começa. Uhum. E é isso. E eu diria pra galera uma mistura disso que vocês falaram. Não espere começar 1000% perfeitinho, porque talvez, cara, tu vai estar toda hora achando alguma coisa que outra que tu poderia ter melhorado, que tu poderia fazer. Vai melhorando no processo, entendeu? Não fique esperando o momento perfeito pra começar e entenda que, assim, ó, se tu tem um conhecimento que de alguma forma pode ajudar alguém, se tu tem um produto que de alguma forma vai ajudar alguém, um serviço que vai ajudar alguém, e tu não demonstra, tu não oferece, tu tá cometendo um erro. Tu tá impedindo que outra pessoa tenha a oportunidade que tu pode oferecer para ela. Seja no conteúdo pago, seja no conteúdo gratuito. Então vai lá e faz esse negócio acontecer e pronto. Não fica... parece clichê, né? Parece meio motivacional, eu não sou muito dessas paradas, mas, gente, é só... Não tem. Tu vai ficar esperando o quê? Tu aprender e ficar PhD em podcast antes de começar? Não tem. Essa é a vibe, entendeu? Mas, gurias, mais uma vez queria agradecer a parceria de vocês aqui por toparem essa ideia desse episódio. E eu tava olhando aqui o arroba de vocês, eu ia dizer errado, mas é podcast Psicologia Sincera. Eu achei que era só o Psicologia Sincera. É podcast Psicologia Sincera. Para quem tiver no YouTube, eu vou colocar aqui na tela nesse momento. Vai estar na descrição também, assim como o link do Insta para cada uma das meninas, na descrição do podcast. Se vocês souberem abrir a descrição do podcast, tu clica no título e vai abrir uma outra aba secreta que vocês não enxergariam se vocês tivessem, geralmente, pelo menos no Spotify é assim, tá? E aí vai estar ali a descrição, clica no linkzinho, eu vou deixar clica em cima do arroba delas, vocês vão conseguir, eu vou deixar o link direto direcionando ali para a página delas, tá bom? Gurias, de verdade, que massa, show de bola esse bate-papo. E vocês viram que é assim, por aqui, a gente conversa e nessa conversa a gente passa muito, muito conteúdo. Obrigado de verdade, tá? Obrigada a você, Rômulo. Maravilhoso, foi muito bom. Show demais. E é isso, gurizadinha. Obrigado por quem acompanhou até aqui e com certeza quem acompanhou até aqui tirou muito, muito conteúdo, show de bola. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!